sede, sede de ti, meu Deus, do teu Espírito queimando dentro de mim. Tenho sede, sede de ti, meu Deus, do teu Espírito queimando dentro de mim, da brisa leve que sinto em tua presença. Sopra em nós, Senhor. Erguei cada neste lugar e avivai tudo em mim. Reavivai, tudo é teu, toda honra e glória a ti, amor. Reavivai. Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus transfigurado que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Mais um dia, domingo, dia do Senhor, dia das mães, dia do primeiro, acho que o nome é esse, Regina Calle, que é uma aparição que o Papa faz para fazer a oração nos domingos, né? E o Papa, no seu primeiro domingo, apareceu aí ao público em Roma, a todo mundo ali, né? De uma forma geral, fazendo a sua primeira pregação, seu primeiro momento, como de costume os papas fazem aos domingos. E falou um pouco do Dia das Mães, desejando às mães um feliz Dia das Mães, e também falando sobre a importância das vocações, né? Então, um tempo novo para a igreja, um tempo de profunda oração, que o Papa nos convidou a orar pelas vocações. Agora pela manhã o Papa ele falava isso, né, no Regina Calle. Vamos lá, ao nosso 21º dia, clamando a presença do Espírito Santo. Creio que para você esteja bom. Creio que você está acompanhando. Creio que você esteja fazendo a sua experiência diária. Creio que você esteja conseguindo vivenciar na sua vida, colocando em prática. O meu intuito aqui é fazer com que nós aprendamos com a pessoa do Espírito Santo. Meu maior intuito é fazer com que ecoe essa graça do Espírito Santo. É tanto que nós já chegamos a 21 dias aqui, vivenciando a graça do Espírito Santo a cada dia, a cada momento. Entre fazendo sol ou chuva, entre trancos e barrancos, mas a obra de Deus ela não pode parar, ela não pode cessar. E é assim, São Paulo ele já falava na sua carta, que a vida do cristão é de altos e baixos, de perdas e ganhos, né? E a nossa coroa ela só será, não é aqui, é no céu, no dia que nós partimos. O legado que nós vamos deixar tem que ser aqui. O legado que nós precisamos deixar para o mundo, para as pessoas à nossa volta ou para o mundo, tem que ser aqui. Nós temos que fazer o hoje. Porque às vezes a gente tem um pensamento muito pequeno, né? Eu não vou fazer porque o mundo tá assim, tá dessa forma, tá desse jeito, blá, 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 blá. Só que é você e Deus, é nós e Deus. O que eu quero conquistar? O que eu quero conquistar não está nessa terra. Não está nessa terra aqui terrena, porque nós sabemos que, como diz a palavra, um dia nós vemos do pó para o pó, nós voltaremos.
Então não adianta. Tudo aqui é passageiro, tudo nessa terra é passageiro. O que é eterno é do céu celeste. Mas nesse 21º dia, clamando a presença do Espírito Santo, nesse domingo, todo especial, hoje nós vamos falar sobre o dom da ciência, tão importante para a nossa caminhada de vida, né? Que atrás de mim está os 7 dons do Espírito, e hoje, né, nós vamos pedir, vamos aprender, vamos pedir o dom da ciência. E aqui eu vou apresentar para vocês algumas pessoas importantes que vão falar sobre a importância desse dom. Muito bom a nossa partilha de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ofertar o nosso dia à apóstola do Espírito Santo, Beata Helena Guerra. Te ofereço ao Divino Espírito Santo a oração de Maria e dos apóstolos no cenáculo, e a esta uno a minha, para que se realize em mim, na igreja e no mundo, um novo Pentecoste de amor. Maria, Virgem do cenáculo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Muito bem, hoje o nosso tema é sobre o dom da ciência, né? Quanto nós precisamos desse dom para que ele nos ajude na nossa caminhada. E aí o materialzinho de hoje que eu vou deixar aí para a gente acompanhar junto. Eu vou deixar como de costume aqui no vídeo, lá nos comentários, né? No vídeo, logo após a publicação. E também está lá nos status do WhatsApp, certo? E aí você pode acompanhar essa formação mais intensa. E é como eu dizia, aqui é o gosto do sabor do mel. Aqui é para provocar a nós mergulharmos mais ainda na graça do Espírito Santo. Essa é a intenção maior. Vamos lá. O dom da ciência leva o homem a compreender a marca de Deus que há em cada ser criado, né? Nós somos marcados por Deus. Vocês sabiam disso? Nós somos criaturas que têm a marca de Deus. E aí eu vou colocar um exemplo até de um livro que eu ganhei, né, porque eu estava fazendo um vocacional para se consagrar à comunidade da Transfiguração, que eu sou consagrado de aliança hoje, né? O consagrado de aliança, ele tem suas funções, tem seu trabalho, seus estudos, tudo na sua vida, mas levando o testemunho daquele carisma, né, aonde ele estiver, certo? Doando o seu tempo, doando a sua vida em prol do Evangelho, como missionário. E nós precisamos entender de que nós somos marcados de Deus. E o livro do Monsenhor Jonas, que é o Vocação, o Desafio de Amor, ele vai falar que nós temos o sinete do Espírito Santo. Vocês sabem o que é sinete? Sinete é aquelas coisas que os fazendeiros pegam, eles mergulham lá se eu não me engano, é nitrogênio, uma coisa assim. Se eu estiver enganado, depois pesquise melhor. Mas eles mergulham isso, e aí o que eles fazem? Eles marcam ali o seu gado, né? Marca o seu gado ali para dizer que é dele, é propriedade dele. Então nós temos a marca de Deus. A marca de Deus é o Espírito Santo. Deus nos marcou com o seu Espírito Santo. Nós somos marcados com essa ação do Espírito. E aí vem os dons, inclusive os dons de ciência. Nós somos marcados com ele. E essa marca faz com que a gente veja o outro como criatura de Deus. Não como uma criatura inimiga. Como uma criatura, um ser que eu sou inimigo, é meu inimigo. Não. Ele também é uma criatura de Deus. Então, se ele é uma criatura de Deus, ele é meu irmão, é minha irmã. Por mais que seja de outra família, mas nós temos que entender que todos nós somos criaturas criadas por Deus. E sem a existência de Deus, a gente não existe.
porque a graça do Espírito Santo nos faz compreender e entender isso, certo? Papa Francisco falava para nós, falava porque ele não está mais conosco, né? Ele nos falava dos dons do Espírito Santo. E ele disse que o dom da ciência faz com que o cristão penetre na realidade deste mundo sobre a luz de Deus. Você entendeu? O que é que o dom da ciência causa em nós? Ele nos faz, falava o Papa, né? Ele penetra na realidade deste mundo sobre a luz de Deus. Ver as coisas sobre a luz de Deus e não sobre a nossa luz. Que ele veja cada criatura como reflexo da sabedoria do Criador. Né? Então, o Papa Francisco pôde colocar isso de uma maneira extraordinária, né? Que é um reflexo da sabedoria do Criador. Né? Eu acho que a fala dele não termina aqui ainda, mas continua. O dom da ciência leva o homem a compreender o vestígio de Deus que há em cada ser criado. O homem foi feito para Deus e só nele pode descansar, como disse Santo Agostinho. Com esse dom, o cristão reconhece o sentido do sofrimento e das humilhações no plano de Deus, que liberta e purifica o homem, né? Às vezes a gente não entende por que tanto sofrimento, por que tanta humilhação, por que isso, por que aquilo, por que isso está acontecendo, mas Deus, eu não mereço, eu não fiz nada de errado. E o dom da ciência nos dá essa docilidade de a gente entender que essas humilhações, que esses sofrimentos, eles fazem parte do plano de Deus. Você sabia disso? Às vezes a gente reclama tanto, reclama, mas a gente não para mergulhar na graça do Espírito Santo e perguntar para que eu estou passando isso. Mas não, muitas vezes é o porquê, né? Na hora do aperreio, no cearense, como nós dizíamos, na hora do aperreio, nós nos pegando, perguntando a Deus, mas por quê? Aí vai. Relaciona, por que eu vou da igreja, por que eu vou para a missa, por que eu vou para o grupo de oração, por que isso, por que aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. É plano de Deus. É plano de Deus. E se nós não tivermos mergulhados no dom da ciência, nós não vamos entender isso. Tá certo? O sofrimento e a humilhação que nós passamos, ele tem um projeto de Deus por trás. Só que nós não conhecemos, só que nós não sabemos, porque muitas das vezes nós somos apressados demais quando se trata de dores, quando se trata de humilhações, quando se trata de sofrimento. Mas, Léo, eu não mereço, ninguém merece, nem o próprio Jesus mereceu. Se ele, como Deus, passou pelo sofrimento, pela humilhação, quanto mais nós. E veja, Jesus, ele exerceu muito bem o dom da ciência, entendeu, compreendeu que tudo aquilo que ele estava passando era para uma edificação, era para um projeto de Deus, e os planos de Deus são diferentes dos nossos. E aí ele complementa dizendo, Papa, esse plano que liberta e purifica o homem, né? E quem sabe, nós que estamos passando pelas humilhações, por tantas situações, seja para purificar o seu coração, seja para purificar o meu coração, seja para purificar o nosso coração. Talvez precisamos nos libertar de tais coisas. E talvez esse momento aí seja o momento de você ser liberto, ser purificado interiormente. Mas é preciso exercer o dom da ciência para entender tudo isso. Senão, abandona, senão deixa. Senão não aguenta. E aí eu vou tocar mais uma vez num assunto importante. E eu vou insistir aqui nos meus vídeos com quem me acompanha. Sem vida de oração você não aguenta. Sem vida de oração, cristão nenhum aguenta. Porque Espírito Santo não é mágica. Vem Espírito. Não é assim. É oração, é insistência, é prática, é intimidade,
é diariamente, é invocando o Espírito Santo, jogando o joelho no chão, espiritualmente também, viu? Porque muitas das vezes tem gente que joga o joelho no chão, mas o coração, misericórdia. O coração tá uma pedra que mesmo dobrando o joelho, o coração não muda nada. É preciso primeiro dobrar o coração, dobrar os joelhos do coração para viver a nova ação de Deus. Por isso que a oração ela é eficaz. Porque a gente vai aprendendo e nessa insistência orante na nossa vida, no nosso dia a dia, o Senhor vai transformando, nós vamos ter intimidade com Deus. Por isso que o cristão e a cristã ela precisam ter vida de oração para que os dons aflorem na nossa vida. O dom da ciência comunica-nos a faculdade de saber fazer, a destreza espiritual. Torna-nos aptos para reconhecer o que nos é espiritualmente útil ou prejudicial. Olha aí. O dom da ciência abre esse leque, né? O que é útil, o que é prejudicial. Assim como tem coisas que são prejudiciais à saúde, não tem? Tem muita coisa aí que é prejudicial à saúde. E a gente às vezes faz, né? Olha, isso aqui é prejudicial, eu vou comer. Isso aqui é bom, vou comer. Assim, na ação do Espírito Santo, nós precisamos, voltado pela ação do Espírito Santo, para nós compreendermos o que é bom espiritualmente para mim e o que não é. O que é prejudicial. Isso aqui é prejudicial, então não vale a pena. Então tira. Certo? O dom da ciência é para isso. Esta intimidade unida ao dom de conselho, olha aí. Está intimamente unida ao dom de conselho, perdão. Este move-se a escolher o útil e a repelir o nocivo, mas para escolher devemos antes conhecê-lo. Por exemplo, se percebo que excessivas leituras frívolas estragam o meu gosto pelas coisas espirituais, presta atenção que você está lendo, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos fazendo, porque tais leituras, tais coisas que a gente assiste e eles estragam aquilo que é espiritual. E desculpe dizer, eu tenho que ser claro aqui, eu não posso negar, eu não posso... eu tenho que ser verdadeiro. Tem coisas na TV, tem coisas que nós lemos que estragam a nossa vida espiritual. E às vezes a gente, por falta dessa experiência com Deus, a gente cai. A gente realmente pensa que é isso mesmo, né? Pensa que é isso mesmo e pronto. E vai. E aí estraga-se aquilo que era tão bom espiritualmente na vida da gente. Por isso tem que ter muito cuidado. E o dom do conselho nos abre a isso, para nós entendermos o que é nocivo, certo? O que estraga as coisas espirituais na nossa vida. O dom da ciência induz-nos a deixar de comprar publicações, desse tipo e inspirar-me a começar uma leitura espiritual regular. E aí eu quero fazer aqui quantas vezes a gente pega a nossa palavra e faz uma leitura aprofundada, né? Ah, eu sei que muita gente vai dizer, mas eu escuto o Padre Reginaldo todo dia. Ótimo, maravilha, continue. Eu escuto o Padre Marcelo, continue. Eu escuto o Padre fulano de tal, enfim, né? Tem muitos na mídia aí que é muito bom. Louvado seja Deus. Mas quantas vezes nós pegamos a nossa Bíblia, a palavra de Deus, para mergulhar, fazer um Lexio Divina? Depois, inclusive depois aqui dos 50 dias eu vou começar a Lexio Divina. Eu vou ensinar aqui como é que a gente faz os passos da leitura orante da palavra, tá? Eu acho que muitos já conhecem, porque já acompanham o Padre Reginaldo Manzotti também. Mas eu quero fazer aqui uma experiência, que é uma prática nossa da comunidade da Transfiguração. A gente faz a leitura orante da palavra, das nossas orações das laudes, todo domingo. Mas veja, é preciso nós nos aprofundarmos de leituras espirituais, sagrada palavra, tradição da igreja, livros que nos ajudem na nossa experiência, que aprofundam a nossa fé,
né? Coisas que vai aprofundando. Não estou dizendo que não pode ter coisas, outros livros, sim, mas claro, claro que podemos. Só que nós precisamos, no dom da ciência, ter esse discernimento. Opa, esse livro aqui vai me ajudar ou vai me prejudicar na minha vida espiritual? Isso aqui, será que vai me prejudicar ou vai me ajudar na vida espiritual? Tem livros que eu leio que não são de igreja, né? Como livros para liderança, na minha faculdade, por exemplo, que eu faço pedagogia, né? Então, eu sei muito bem que aquilo ali é um termo profissional para a minha vida, alinhado ao meu espiritual. Então, quando a gente tem isso, a gente não corre o risco de se perder no caminho, né? Aí continua. Tudo que temos, como e sabemos, recebemos de Deus. Diz São Tiago, que toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes. Se possuímos talentos, não devemos nos orgulhar em buscar a glória dos homens por causa deles, porque de Deus é que recebemos gratuitamente. Se o mundo nos admira, bate palmas aos nossos trabalhos, a Deus é que pertence essa glória. É Ele o doador de todos os bens, como disse Santa Teresa de Sena. Não sejamos ladrões da glória de Deus. Isso é pesado, né? Não sejamos ladrões das glórias de Deus. Como é que eu me torno ladrão das glórias de Deus? É quando algo que eu faço e os aplausos, eu me orgulho daqueles aplausos. Eu me orgulho, né, de uma forma tão grande. Eu estou falando do orgulhar, do excesso do orgulho, tá? Porque o se orgulhar, a gente tem que se orgulhar do nosso trabalho, né, do que fazemos. Mas o orgulho excessivo tão grande ao ponto de você entender que só você que faz um trabalho bom. O outro não faz, o outro não presta, o outro não consegue, o outro não faz. E isso é prejudicial. Isso é prejudicial. Por isso que o dom do conselho nos dá essa dimensão, para que nós não sejamos ladrões da glória de Deus. As palmas pertencem a Deus, as glórias pertencem a Deus. Tudo que se realiza passa primeiro por Deus, e toda a glória é dele e não minha. Vamos lá, eu quero concluir falando aqui. São Francisco de Assis, ele compôs um canto, né? Cântico das Criaturas. Inclusive o Cântico das Criaturas a gente canta muito na liturgia das horas na comunidade. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Muito bonito o cântico, a gente canta aos domingos, né? Então vejam, tem muita coisa aqui boa, você depois pode... Inclusive é o professor Felipe Aquino, né, que publicou esse material, muito bom, professor muito bom, muito renomado da Canção Nova, vocês vão gostar muito, quem assistir, quem lê aqui. E aí, o dom da ciência infusa nos imuniza de ignorância das coisas de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos rezar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor nessa manhã, que pela porção do seu Espírito Santo Ele nos ajude a nós viver plenamente as graças de Deus. Vai pedindo ao Espírito Santo um reavivamento do seu Espírito. Vai pedindo ao Espírito Santo um reavivamento da sua ação. Vai dizendo, Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eis-me aqui. Você pode falar seu nome, Espírito Santo, eu, Leonardo, estou aqui e necessito da presença da Tua graça. Venha, Espírito Santo, renova o meu batismo, enche-me com os Teus dons. Vá dizendo ao Espírito Santo, eu tenho sede de Ti. A minha alma tem sede de Ti, Espírito Santo. Eu quero fazer as coisas do jeito certo, da maneira certa. Eu quero entender o que é prejudicial, o que é bom, o que faz bem a minha alma, a minha vida. Mas sem a graça do Teu Espírito não sou capaz de entender isso. Sem a intimidade contigo eu não sou capaz de entender essas coisas. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã vem.
Vem com o teu poder. Vem com a tua graça. Derrama o teu fogo abrasador na minha vida. Derrama hoje de maneira especial o dom da ciência. Dá-me ciência para me entender o que é bom, o que não é, o que estraga, o que tem estragado a caminhada da minha vida. O que diante disso, Espírito Santo, há um desejo meu de mudança interior para que eu possa vivenciar conforme o teu desejo, os teus desígnios, a tua vontade. Por isso vem, Espírito Santo, reavivar em mim, reaviva em mim um dom da ciência, como os santos também viveram tão plenamente, como o Papa Francisco fez nos entender que o dom da ciência é esse dom que nos faz ver sobre a luz de Deus, que nos faz ver sobre a luz do Senhor. Por isso vem, Espírito Santo, nós queremos ver sobre a luz do Senhor as outras criaturas, outras pessoas como na luz de Deus. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, e peçamos a Nossa Senhora de Pentecostes, que ela nos auxilie, que ela nos ajude nesse dia, nesse domingo, Dia das Mães. E aqui eu peço a você, reze, peça a graça do Espírito Santo para todas as mães, para que, fluída pela ação do Espírito Santo, elas exerçam o dom da ciência na vida delas, mas também os outros dons nesse dia de hoje. Peçamos pelo Papa Leão, para que ele, fluído pelo Espírito Santo, possa ser guiado, possa guiar esse rebanho tão grande. E peçamos a intercessão dela, Nossa Senhora de Pentecostes, para que ela possa nos ajudar na nossa caminhada na vida, a nunca deixarmos de insistir em pedir a experiência de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa do Espírito, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos da efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo. Semos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Por que eu boto aqui essa imagem? Porque nós estamos fazendo a experiência do Espírito Santo, né? Hoje o vídeo vai ser mais longo, porque nós precisamos compreender cada passo. E aqui demonstra Maria, ela motivando os apóstolos a esperarem a promessa, e quando a promessa veio, ela estava lá, no meio dos discípulos. Daqui a alguns dias nós vamos viver essa experiência, vocês, cada um de vocês, nas suas paróquias, nas suas comunidades, eu na minha comunidade, né? Inclusive vou pregar no dia de Pentecostes, na minha comunidade, comunidade da Transfiguração, vou estar lá pregando, vou estar lá formando, na verdade vou estar formando os meus irmãos, né, da liderança da comunidade, mas em várias comunidades e paróquias vamos estar vivendo essa graça da experiência do Espírito Santo. Por isso, é o transbordamento da graça de Deus. Amém? Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Pedro, Tiago e João, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E até amanhã, se Deus quiser.